acreditamos que o dia foi, sem dúvida, inspirador. E este blog chama-se precisamente Inspirar Futuros, uma declaração de princípios. Portanto, inspirando e futuros. Hoje, é dia 23, já aqui foi referido pela Helena, e é em Portugal o dia do livro. É o dia da literatura, aliás, assim é que é. Nós já aqui tivemos a apresentação de um livro, e este dia é assim porque é considerada hoje, ou foi atribuída a data de nascimento a um senhor inglês chamado William Shakespeare. Ele não nasceu hoje, sabe-se que ele morreu hoje, e como não sabia a data de nascimento, atribuiu-se também como o dia em que ele teria nascido. Portanto, 23 de Abril, a razão pela qual ser o dia da literatura, e a Espanha também o dia todo que a Helena partilhou connosco, é isto mesmo. É William Shakespeare, cuja uma frase das suas peças mais conhecidas é precisamente ser ou não ser. Eis a questão. E no fundo, isto traduzido to be or not to be, em golganense seria isto, ou é ou não é, não há cá, que é assim uma coisa muito prática, não é? Se fizéssemos um Shakespeare aqui no teatro, o Carlos, o teu amigo, há de liderar este projeto, que é isso mesmo, em golganense, isto ou é ou não é. E por isso mesmo nós queremos que neste futuro nós possamos ser. A publicidade da Paladin, que é uma marca, enfim, deverão conhecer, tem este slogan giríssimo que diz: temos de sair do molho de conforto e de facto mudar-nos para outro molho. E é cada um de nós. E portanto a ideia é que não é tudo ao molho, que isso é diferente, pode ser tudo ao molho, porque isso dá, pode ir ao molho, mas é precisamente sair deste molho de conforto. O tal valor que vos referi no princípio, desta inquietude, nós de facto querermos mobilizar-nos a cada um de nós. E, portanto, inspirados por aquilo que foi o dia, inspiração, de futuros, que é aquilo que o Tiago nos vai trazer. E eu peço, em particular, uma enorme salva de palmas para o Tiago, que tem feito um trabalho incrível à frente desta Fundação, como membro executivo da Fundação, e aquilo que inspira, que toca em todos, todas as pessoas que falo, não só das equipas que trabalham contigo. Ainda ontem, como te disse, estive em Madrid, numa conferência diferente e duas pessoas diferentes a falarem maravilhas de ti. Acho que é importante dizê-lo assim, em público, tens sido muito transformador, tens tido um butterfly effect em todos nós e por isso uma grande salva de palmas para o Tiago Pereira. Tiago, o palco é teu. Muito obrigado, meu querido. Muito obrigado. Vocês já sabem que ele é brincalhão, não é? Portanto, bom, antes de passar mesmo à declaração, que é isso exatamente o que eu venho aqui fazer, vão ter que me perdoar de usar alguns minutos rápidos, espero, para fazer duas coisas. A primeira é pedir imensa desculpa pela situação que aconteceu previamente, particularmente às pessoas que possam ter vindo mais diretamente para ouvir a Madalena Tedeschi. Enfim, são situações que creio que compreendem que possam acontecer, mas é uma aprendizagem muito grande também para nós, nesta perspectiva de que nós estamos a testar e queremos implementar e algumas coisas de vez em quando de facto não correm bem, há limitações, mesmo ainda há pouco estávamos aqui a discutir. Mas também com esta percepção muito clara da nossa parte, que é podem saber, sentir e espero que depois me possam cobrar que isto ainda reforça mais o compromisso que nós temos de não apenas este, mas trazermos à Golgã, à região, ao país, projetos de relevância nesta área, particularmente nos 03, e consigamos colocar este tema enquanto um tema verdadeiramente dinamizador daquilo que é não apenas os recursos, mas exatamente também a capacidade da sociedade civil, o reclamar, enquanto parte fundamental do futuro e do futuro de todos. E por isso, talvez até por isto ter acontecido, fica o nosso compromisso de trazermos mais em força e de juntos também co-construirmos projetos que possam ir também a outros contextos. E, portanto, antes de mais, o meu pedido de desculpa. Segunda componente que eu queria trazer como ponto prévio, e porque não vai voltar ao palco ninguém que o possa fazer e ele não o fará, é pedir uma enorme salva de palmas para o José Pedro Cobra, pela forma fantástica como geriu todo este tempo, geriu todos os imprevistos, nos colocou a sorrir enquanto refletimos sobre temas que muitas vezes têm uma densidade e um peso muito grande
mas, enfim, como nós bem sabemos daquilo que é a comunicação e daquilo que é particularmente a comunicação pública relativamente àquilo que são situações de crise, toda a ideia associada ao catastrofismo, ao derrotismo, ou de não há nada a fazer, ou de somos completamente impotentes, é contrária àquilo que são os processos de mudança. E, portanto, o Zé trouxe-nos também aqui uma semente, um estímulo, lá está, estamos mesmo à volta das sementes, para esta forma como podemos ter um olhar positivo e não por isso não proativo, e podemos ter um olhar enérgico, mas não sem sermos brincalhões para alguns dos temas que provavelmente marcam de uma forma indelével o nosso presente e condicionarão certamente o nosso futuro num ou noutro sentido. E, portanto, o meu agradecimento, que estendo, enfim, na pessoa do José Pedro Cobra, aos órgãos sociais da Fundação que aqui estão presentes, Conceição, enfim, um carinho enorme por si, como sabe, às pessoas que ainda estão nesta sala, a Ana, que eu estou a ver, a Joana, o Luís, o Pedro, o Alexandre, outras que passaram por cá e que não estão exatamente cá agora, mas o Luís Mesquita, a Ana Torres, a Liliana Valpassos, espero não me estar a esquecer de ninguém. Ao bordo da casa também está aqui o Ricardo, nessa representação, que tem sido um apoio muito importante para aquilo que é todo o trabalho da Fundação, e gostava de agradecer esta palavra, que é uma palavra-chave que o Paulo Fernandes aqui trouxe, que é a confiança. É isto, enfim, que sentimos e é isto que, no fundo, confere toda a estrutura para que possamos trabalhar. Depois, um agradecimento muito especial a muitas amigas e amigos, colegas, enfim, parceiros, às oradoras e aos oradores que estão nesta sala e que passaram por cá hoje. Enfim, significa muito para mim e muito para nós que aqui estejam connosco, que tenham vindo e que tenham dedicado também uma parte do vosso tempo a este nosso momento. Ele, enfim, sem vós não faria nenhum sentido. E finalmente, porque no fundo não quero palmas apenas para mim, todo o trabalho que vocês têm visto e que na verdade eu também vou procurar resumir naquilo que é uma declaração de compromisso para o futuro, também tem que ver com a equipa com quem tenho trabalhado mais diretamente, e gostava muito que dessem uma salva de palmas para as pessoas que estão nesta sala e para as que não estão nesta sala, mas estou a ver a Coela, a Vanessa, o Manuel não estou a ver, a Inês está aqui, fazem parte da nossa equipa, a Madalena, que está sempre muito ligada a nós, a Beatriz e a Liliana, que estão no outro espaço a preparar tudo no sítio para o qual nós vamos, e se me tiver a esquecer de alguém, peço imensa desculpa. E, portanto, agradecimentos feitos. Depois, como já aqui falamos, demos uma volta ao sol e chegamos exatamente ao ponto em que estávamos no dia 23 de abril de 2025, quando lançamos, no fundo, aquilo que é a Fundação. Foi um caminho extraordinário. Enfim, de muita atividade, como vocês imaginam, de muitas conversas, de muitas participações, de muito trabalho, mas que teve sempre, creio eu, uma tónica que é uma tónica muito importante. Além da dimensão do propósito, um trabalho de tentativa de estruturação e de consolidação de uma ideia de fundação que queremos que, no fundo, seja muito sólida. E por isso, há três momentos muito marcantes deste período que eu vos convidava, se tivessem curiosidade, de poderem acompanhar, e que tem que ver com a aprovação daquilo que é um plano estratégico que estabelecemos para o período 2025-2028 e que está disponível, quer em português, quer em inglês, no nosso site, e que vos convido a verem. A base em que já funcionou o plano de atividades que nós estamos a cumprir e orçamento de 2026 já situado nesse plano estratégico, e um documento que o José Pedro Cobra já mencionou 2 ou 3 vezes ao longo deste dia, que ainda não é público, mas será nas próximas, literalmente, horas, que é o nosso primeiro relatório de atividades de 2025, que eu gostava muito que pudessem, no fundo, ver, porque conta uma história que não é uma história talvez a mais tradicional, porque a nossa fundação não é a mais tradicional, mas é uma história muito bonita, de uma enorme generosidade e de um grande compromisso com diferentes momentos que nos trouxe até ao ponto de hoje e que nos faz acreditar que estamos preparados para dar um verdadeiro contributo para esta nossa localidade, para esta nossa região, mas também para o país e para o mundo, tal qual nós definimos na nossa matriz de impacto. E, portanto, convidava-vos também a verem o nosso relatório de atividades e a particularmente notarem na contracapa que diz lá a certa altura que nós gostávamos muito de receber aquilo que é um feedback vosso, de comentário, de sugestão, de crítica, que nos digam o que é que nós podemos fazer melhor, o que é que nós podemos, enfim, melhorar em cada um daqueles pontos que ali possam encontrar, porque isso
ajuda-nos verdadeiramente. E, portanto, queria muito convidar-vos a fazê-lo. Nós, faço a publicidade, temos uma newsletter, chateamos apenas uma vez por mês, resumimos rapidamente o que acontece nesse mês, convido-vos eventualmente a subscreverem a newsletter, que lá terão uma ligação e assim não precisam de se lembrar daquilo que eu vos estou a dizer para o fazerem. Posto isto, gostava muito de agora passar àquilo que é a dimensão da declaração. E tem que ver exatamente com este nosso compromisso. Quando nós, no plano estratégico, assumimos que procuraríamos organizar um fórum que debatesse amplamente aquilo que é o tema da regeneração e que juntasse a Fundação a parceiros nacionais e internacionais e trouxesse exemplos, enfim, não gosto muito do termo boas práticas, trouxesse práticas nacionais e internacionais à Gulgam para pensarmos o que é esta dimensão da regeneração. Fizemos também muito com este propósito de que a cada um destes momentos, portanto nós estamos no Fórum Regenerar 2026, nós deveríamos, no fundo, nos comprometer com algo e, nesta perspectiva que temos muito nos nossos valores, vir prestar contas desse algo em 2028. E, portanto, o que eu, no fundo, vou partilhar agora convosco é uma declaração de princípios que, na verdade, é um toque a reunir, se me permitem esta expressão um bocadinho mais vulgar, mas que toda a gente compreende, mas que é, simultaneamente, um compromisso que nós estamos a tomar e que ou eu ou alguém que esteja neste lugar ou noutro lugar, mas aqui na Gulgam certamente no Fórum 2028, dará a cara por dizer disto, fizemos isto com este propósito e com este resultado. E agora vou fazer uma coisa que eu odeio, mas que vocês compreendem que eu tenho que fazer, porque eu vou ter que ler, porque senão não fica fluido aquilo que eu vou fazer, mas a declaração vai passar aqui atrás. E, portanto, a declaração tem como título Inspirando Futuros, e José já nos disse, uma declaração para regenerar no presente e no futuro. A Fundação Mendes Gonçalves nasce da convicção de que cuidar é um verbo do presente e um verbo do futuro. Cuidar do que cresce, cuidar do que alimenta, cuidar do que liga, cuidar do que floresce. Hoje, reunidos na Gulgam, no primeiro Fórum Regenerar, afirmamos uma crença e a convicção que partilhamos ao longo deste dia. É possível. E é imperativo regenerar. Regenerar os solos, os ecossistemas, os estilos de vida e hábitos alimentares, os modelos educativos, a nossa relação com o território, os vínculos comunitários. Regenerar, sabemos, é mais do que reparar o que foi ou está degradado. É semear de novo, devolver vida e possibilidades, é valorizar os recursos locais, renovar relações entre as pessoas e organizações e criar condições para um futuro mais resiliente e sustentável. Regenerar é também promover a confiança de que é possível fazer diferente, fazer melhor pelo futuro de todos. Acreditamos, porém, que não há regeneração sem aliança, sem compromisso, sem comunidade. Regenerar exige proximidade, partilha de conhecimento e objetivos. Exige colaboração e cocriação. Esta declaração traduz o nosso compromisso vivo e ativo e o nosso convite a uma ação partilhada, junto com quem reconhece que a transformação começa num território e que os territórios prosperam quando as suas comunidades caminham juntas, com propósito e cuidado, colaborando e inspirando-se entre si. Assim, até 2028 e ao próximo Regenerar, comprometemos-nos a educar com evidência e cuidado, advogar e contribuir para o desenvolvimento de um ecossistema educativo de qualidade dos 0 aos 10 anos, com especial atenção ao período de 0 a 3 anos, avançando no projeto de construção da Escola Mendes Gonçalves e dos Centros de Conhecimento e Desenvolvimento Profissional e colaborando na criação de recursos pedagógicos e formativos replicáveis e de projetos que direta e positivamente impactem bebés e crianças, educadores, professores e pessoal não docente e comunidades. Nutrir com equidade e dignidade, promover a literacia alimentar, a segurança nutricional e estilos de vida e hábitos alimentares mais saudáveis e sustentáveis junto de escolas e PSS, famílias e comunidades. Porque o direito a uma alimentação saudável não pode ser um privilégio e porque nutrir as pessoas é nutrir o futuro. Regenerar solos, ecossistemas e comunidades. Promover e disseminar práticas de agricultura regenerativa baseadas na evidência científica em parceria com agricultores, escolas, universidades e organizações locais, transformando o território num laboratório vivo de aprendizagem, demonstração e inovação. Comunicar, advogar e multiplicar. Partilhar o que fazemos, como fazemos e porquê é que o fazemos. Produzindo conhecimento, influenciando políticas públicas, investindo na qualidade da comunicação e inspirando outras organizações e territórios, com a humildade de quem aprende enquanto faz, mas com a ambição de transformar e de convocar e incentivar outros a fazê-lo connosco. Já estou a terminar. Apoiar projetos de impacto na regeneração,
preparar e lançar um fundo de apoio de investimento de impacto, com contributo da Fundação Mendes Gonçalves, mas aberto a diferentes participações, enquanto um instrumento de financiamento e capacitação destinado a acelerar projetos alinhados com esta visão, com especial enfoque na transição para as práticas de agricultura regenerativa e respectiva ligação e contribuição para a regeneração de territórios e comunidades. E eu tenho que parar aqui, se vocês me permitem, para vos dizer uma última coisa antes de irmos mesmo para o final. Há dias reencontrei, não pelo motivo mais feliz, mas apesar de tudo, reencontrei uma parte significativa da minha família. E reencontrei uma prima que curiosamente se chama Vera, e portanto foi uma primavera que eu encontrei, ou reencontrei na primavera, e que me enviou uma fotografia que eu acho que a Madalena me vai ajudar a colocar ali. É uma fotografia minha, quando tinha talvez uns 6 anos, que eu não via há imenso tempo mesmo, mas que me lembrava de ser uma fotografia minha. Que eu decidi trazer aqui hoje por 2 motivos. O primeiro porque o meu filho mais novo, o Gil, me perguntou o que era aquele objeto que eu tinha ali naquela mão e mais tarde, tentando perceber, eu, enfim, sou um pai chato e, portanto, não respondo imediatamente, às vezes faço outras perguntas, enfim, defeitos da minha profissão, e ele disse-me, então isto é que é um telefone. Era uma coisa muito, muito interessante. E é verdade. Isto eu, enfim, com 6 anos, seria mais ou menos inimaginável naquele período e noutros períodos da minha vida que eu estivesse hoje aqui com esta oportunidade, mas queria mesmo trazer este momento para vos dizer o quão grato eu me sinto de poder estar a partilhar isto aqui convosco. E o quão grato eu me sinto por poder sentir aquilo que vou, de certa forma, partilhar convosco. Eu não sei, enfim, quantas pessoas estão aqui mais ou menos com 6 anos, no período de vida em que eu tinha 6 anos, e em que nós ainda víamos desenhos animados a preto e branco, eventualmente com 2 canais. E, portanto, ia pedir uma pequenina coisa só para, enfim, finalizarmos, que era as pessoas que estão aqui e que nasceram, como eu, na década de 80, fazem o favor de se levantar, porque são os parceiros que ainda viram desenhos animados a preto e branco comigo. Já lá vamos. Obrigado. Para reparar que as pessoas que estão aqui na década... Não, deixem-se estar em pé, Vão partilhar esse momento comigo, por favor. Deixem-se estar em pé. Mas queria também dizer uma outra coisa, que é, há pouco teve aqui uma criança fantástica, que tem, enfim, praticamente a idade do meu outro filho, que não pergunta, felizmente, do telefone, porque esse já sabe, mas que esteve aqui, que provavelmente foi a pessoa mais nova, pelo menos a que se inscreveu na conferência, garanto-vos que foi a pessoa mais nova, porque ele é de 2012, portanto é da década depois de 2010, mas que já viu desenhos animados sem esperar pelos desenhos animados, não, enfim, faltou a aulas para ver episódios de Dragon Ball. Se tiver aqui alguém que fez isso, vocês sabem o que era esse nosso período. Tem streaming, Netflix, tem um conjunto de mudanças. Mas isso é um processo que tem acontecido desde há algum tempo. E, portanto, agora o que eu pedia era que as pessoas que já viram sempre desenhos animados a cores e depois com múltiplos canais e assim se pudessem levantar, ou seja, as gerações que aqui estão que nasceram depois de 1990. Os outros podem se manter em pé também, está bem? E agora sim, estas gerações são gerações que são impactadas, como a minha foi, particularmente por aquelas que são as outras, as que nem viram desenhos animados primeiro e se juntavam à volta de um rádio, que nasceram alguns na década de 60, talvez haja aqui uma ou outra pessoa que nasceu na década de 50, mas são pessoas absolutamente fabulosas. E eu, enfim, gosto imenso de uma que aqui está, que ainda nasceu na década de 50, mas é uma mulher extraordinária, e pedia também a essas pessoas para se levantarem, por favor. 50, 60 e 70, sim. Em princípio estaremos todos. 50, 60 e 70, pronto. Antes de 60 era o que eu queria dizer. Muito bem.
Estamos todos, e não sei se há pouco repararam, mas eu não mencionei uma pessoa, não naturalmente por esquecimento, porque essa pessoa é uma pessoa absolutamente extraordinária que se levantou agora, que é o Carlos, que aqui está, e que já agora eu pedia que vocês dessem uma salva de palmas ao Carlos, porque é, no fundo, o responsável por tudo. E eu, enfim, tenho aprendido a admirar cada vez mais o Carlos, por aquilo tudo que tem feito, por ser um visionário, por uma pessoa extraordinária, mas nunca falamos de desenhos animados lá atrás. E, portanto, hoje queria mais ou menos fazer-lhe duas perguntas. A primeira é, conhece esta música? Nem provavelmente muita gente, mas é uma música que tem muito a ver com aquilo que tu tens feito ao longo deste tempo, a propósito da diferença e de fazermos a diferença. É uma música cantada por um músico que se chama Benjamin Clementine. Ele próprio tem uma história de vida de regeneração tremenda, depois podem ver, é uma história lindíssima. E além disso tem um nome muito bonito e que nos diz isto, do que é que nós podemos fazer para fazer a diferença. E isto tem muito a ver contigo, Carlos. E outra pergunta que eu nunca te fiz é, não sei se estão ali a ver, agora já não estão a ver, mas eu tinha naquela camisola um conjunto de foguetões e eu adorava aquela camisola porque tinha um interesse, uma dedicação por aquilo tudo que era as estrelas e o espaço. O Carlos é mais ou menos daquela geração em que o homem foi à Lua. E o Carlos é mais ou menos como, enfim, esta ideia do homem que vai à Lua. E nós, enfim, passamos na parte de trás dela. Esta é uma fotografia partilhada pela NASA muito recentemente pelo Artemis 2. E nela ia um astronauta que eu não consigo perceber se é ele, mas é bastante possível que é ele, que é o Victor Glover. Me vão permitir que eu leia uma frase dele, mas que tem uma frase que é muito importante. Porque ele diz, a certa altura, sobre ter circulado a Lua, que é uma oportunidade para nos lembrarmos de onde estamos, quem somos e que somos todos a mesma coisa, a Terra como um todo. Ou seja, é uma forma dele dizer como é que se anula um problema que nós temos, ainda há bocadinho falávamos aqui de problemas de projetos, que se chama o overview effect, é a forma como nós estamos tão próximos das coisas que só vemos coisas diferentes. E esta mudança cognitiva que ele diz que se vê e que acontece quando se vê a Terra de fora, do espaço, os traçados desaparecem. Não há fronteiras. A atmosfera revela-se como a película finíssima que é e o planeta surge circular, frágil, luminoso e vive no meio de nada. O Carlos é a pessoa que nos permite ver isto desta forma e é nele que nós nos inspiramos para, agora sim, fechar esta declaração, convidando as fundações e outras organizações da economia social, entidades públicas e privadas e todos os agentes do bem comum alinhados com esta visão a construírem, em parceria connosco, este futuro coletivo, partilhando e envolvendo-se com esta declaração, assumindo o compromisso de contribuir para uma cultura de regeneração e de agir dia a dia e a partir de cada território na direção de um futuro de maior equidade, coesão e regeneração. Juntos cuidamos, juntos regeneramos, juntos criamos e inspiramos futuros. Muito obrigado.